Fala galera da Vila Camargo, beleza? Eu sou o Guizão e está no ar o primeiro Fala VC. No programa de hoje teremos uma entrevista super legal com o pastor Genilson, teremos uma brincadeira muito legal também que nós fizemos com as crianças da IAP da Vila Camargo, tá? Não deixa de conferir e é isso aí. E aí, pastor, tudo bom? Como que tá indo? Oi, Murilo. Beleza, cara? E com você, tudo bem? Aqui tá tudo bem. Como que tá aí na quarentena aí? Então, a gente está aqui em quarentena já há mais de 30 dias e tentando viver um dia de cada vez, se ajustando, se adaptando aqui e ali. Mas não é fácil não, viver distanciado, isolado. Queria que o senhor se apresentasse primeiro. De onde o senhor vem? Qual o seu nome? Então, meu nome é Genilson, eu sou natural de uma cidade perto de Brasília, chamada Formosa, no Goiás. E, na verdade, eu fui criado em Brasília até eu começar a congregar, a participar da igreja. E pastor, o senhor sempre foi da igreja, assim? Ou o senhor se converteu em algum momento? Não, eu era católico. Anteriormente eu era católico, frequentava uma igreja em Formosa e nesta igreja eu era devoto ou adorador de uma santa chamada Nossa Senhora da Abadia. E eu conheci o evangelho através de um tio meu, depois que a minha família e eu nos mudamos para Brasília. Antes disso, apesar de morar perto de uma igreja evangélica, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. A primeira igreja que eu entrei foi na nossa igreja, numa cidade de Brasília chamada Ceilândia. Isso lá em 1986. E lá que foi o seu chamado? Como que aconteceu assim? Lá eu criei em Jesus lá nessa igreja, né? Uhum. Em 1986. No ano seguinte, em 87, eu fui batizado nas águas. Não, melhor, em 88 eu fui batizado nas águas. E esse lance do chamado, da vocação, começou a aparecer no meu espírito, né, no meu coração, no final de 89, mais ou menos. À época, a gente tinha que viajar para São Paulo, né? Tinha que ir para São Paulo para fazer o seminário. O seminário chamava Instituto Bíblico Adventista da Promessa. Funcionava num prédio de 3 pavimentos, nos fundos da igreja de Vila Maria, em São Paulo, Zona Norte. E eu fui para estudar lá no seminário em fevereiro de 91. Estudei lá 91 e 92 no regime internato. E lá que eu peguei as orientações, as instruções teóricas, né, sobre ministério pastoral, sobre alguma coisa sobre teologia. E pastor, o senhor disse que houve seu chamado ali pelo final de 80. A sua família, os seus amigos, eles apoiaram o senhor? Ou como que foi? Sim, na verdade, assim, nesta época, final da década de 80, 89, as pessoas, quando olhavam para mim, já faziam referência a mim, me chamando de pastorzinho, né? Era um jeito carinhoso, especial deles me tratarem. E eu acredito que isso porque o chamado, que era uma coisa só interna, né, pessoal, foi vazando. E as pessoas foram identificando isso, foram notando isso e dizendo que eu levava jeito para ser pastor. Então eu tive primeiramente uma intuição, né? Um desejo, um chamado, uma inquietação interior, uma inquietação espiritual interior. E essa inquietação, ela foi validada, foi reconhecida primeiramente pelos irmãos simples ali da igreja de Ceilândia e depois pelos irmãos, pelos pastores, né? Me lembro pelo então presidente da região Brasil Central, pastor Antônio Pereira Lima. Ele dizia para mim que ia me mandar para São Paulo para fazer teologia, que eu tinha todo jeito para ser, um pouco mais para frente, pastor da igreja.
o senhor já conhecia a Edna, a diaconisa Edna, ou o senhor conheceu depois? Então, quando eu terminei o seminário, na parte teórica, né, no final de 92, eu voltei para a região de onde eu havia saído para fazer o que eles chamavam à época de estágio. E eu tomei posse como estagiário, como seminarista estagiário, em duas igrejas de Brasília ali, a igreja da Samambaia e da Ceilândia. A Samambaia tinha aí perto de 100 pessoas, a Ceilândia entre 40 e 50 pessoas. E a Edna, ela fazia parte da igreja da Samambaia, ela tinha, à época, por volta de 14, 15 anos de idade. E foi ali que eu a conheci, né? A conheci, mas a gente só veio namorar alguns anos depois, em 97, foi quando a gente começou a conversar e a namorar em 1997, e em 99 a gente ficou noivo e houve o casamento nosso em 18 de dezembro de 99. Depois disso, do casamento, a Edna e eu fomos ordenados ao presbiterato e ao diaconato, respectivamente, né? Uhum. E 2 semanas depois, a Edna e eu viemos para São Paulo, ou fomos para São Paulo, de Malicuia, para tomar posse de uma igreja na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, igreja de Brás Cubas. E ela, como a gente pode ver aqui na nossa igreja, na quinta, ela sempre tá do seu lado, ela sempre te apoiou assim. Sempre. A Edna é uma grande apoiadora, uma grande parceira. Ela não é de falar em público, mas ela é de dar suporte, né? Dar suporte, dar amparo nos bastidores. É discreta, né? É calada, mas ela me ajuda nos toques, dando uns alertas. E ela é sempre de pôr a mão na massa, né? De pôr a mão na obra mesmo para fazer. E, pastor, hoje o senhor pastoreia uma das maiores igrejas da região sul, que é a quinta, tem mais ou menos 350 membros. Mas o senhor também já foi, no começo, pastor de igrejas menores, como 30 pessoas, o senhor falou, né? E qual que é a diferença entre as duas, assim, que o senhor mais vê? Assim, para a maioria de vocês, talvez isso não seja uma realidade. Mas, de um modo geral, as igrejas da nossa denominação, os templos, né, são muito pequenos. Então, é muito raro você ter uma igreja com 200 pessoas, mais raro ainda uma igreja com 300 ou mais pessoas. A igreja que eu pastoreei, que tinha o maior número de matriculados, antes de vir para Curitiba, foi a de Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo. Ela tinha um pouco mais de 150 cadastrados à época, lá nos anos 2000, 2004, em diante, nessa igreja. E aí, quando eu cheguei no Afonso Pena, uma igreja grande, tinha 200 e poucas pessoas, grande para os nossos padrões. Quando fui para Vila Camargo, uma igreja maior ainda. E quanto maior a igreja, maior é o desafio do apacentamento, do pastoreio. A gente tem que se frustrar, se adaptar, para ver se consegue atender as demandas, né? As necessidades dos irmãos e das irmãs. E qual é a maior dificuldade que o senhor vê em pastorear uma igreja como a nossa? A maior dificuldade é exatamente essa de conseguir dar atenção para todas as pessoas que buscam ajuda, que pedem ajuda. Então a gente tem que ter assim, eu tive que desenvolver mais ainda uma organização melhor do meu tempo, né? Das oportunidades. Então, às vezes eu não perco a oportunidade, é antes do culto, é depois do culto. As minhas visitas são todas agendadas, exatamente para eu conseguir atender as pessoas que solicitam. Então é esse, o tamanho, né? O tamanho da igreja, às vezes dificulta você ter mais contato, mais proximidade. Os contatos da gente, se a gente não prestar atenção, se restringe a um grupo menor.
Mas o pastor ele tem que entrar no rebanho e não perder a chance de atender todo mundo. E qual que é, o senhor vê assim, qual que é a maior coisa que tem, no nosso caso, uma igreja grande? Qual que é a maior facilidade? Acho que na igreja de Vila Camargo, que uma coisa que me impressiona nela, e em igrejas grandes, como de modo geral, é a riqueza do capital humano, né? E o capital humano e o capital espiritual. Então eu fui pastor de igrejas assim, com muitas limitações humanas e espirituais, né? E na igreja de Vila Camargo, não, você tem muitos recursos espirituais, muitos recursos humanos, pessoas muito habilidosas, muito competentes em várias frentes, em várias áreas. Então é uma igreja da Vila Camargo, é uma igreja assim muito criativa. Uma coisa legal na igreja que eu acho é que, conquanto ela seja uma igreja grande, ela é também uma igreja animada, avivada, espontânea, tem um senso de humor legal nos cultos. Hora de chorar, chora com intensidade. Hora de sorrir, também sorri com intensidade. Então, a igreja de Vila Camargo é uma igreja riquíssima nesses recursos humanos e espirituais e muito abençoada por Deus, né? Tem sido muito usada por Deus para alcançar, para impactar muita gente que chega por ali. As pessoas que chegam ali, a igreja é compacta, né? A gente tudo juntinho, as pessoas ficam impressionadas na maior parte das vezes com essa atmosfera que a gente tem nos nossos eventos, nos nossos cultos. Gente, tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo bem com vocês, então? Laís. Laura. Gabriele. Poliana. Meu nome é Rafaela, mas eu prefiro que me chamem de Rafa. Bianca. Black. Gabriela Silva Freire. Isabela Silva Freire. Não sabe. 7. 9 anos. 7, vou fazer 8 em novembro. 10. 4. 7, vou fazer 8. 8. 7 anos. Eu acabei de fazer 9 anos esse mês. Macarrão. Chocolate, com certeza. Macarrão. Macarrão com molho de tomate. Pizza. Batata frita e pizza. Macarrão. Brócolis. Melancia. A minha batata frita. Delícia. Bicho. De dinossauro Rex. Cachorro. Do que se me separem da minha família. De cobra. De morto. Ai, eu tenho medo de ladrão. Cobras. Eu tenho medo de cobra, de barata e de aranha marrom. Tenho medo de lagartixa. Ela é nojenta e feia. Não sabe. Desenhista. Confeiteiro. Médico. Desenhista. Médica de bichinhos. Pediatra, psicóloga ou cientista. Bailarina. Professora. Eu quero ser pediatra. Azota. Fazer comida. Comida. Cozinhar, fazer compras. Acho que fazer comida, né? Eu gosto de comprar coisas do mercado. Brincar comigo. Passear. Assistir filme. Crochê. Comida. Isso tá bom. Trabalhar. Tocar o pad dele. Dormir. Gosta de tocar baterista. Brincar comigo também. Jogar futebol. Jogar videogame. Mexer no celular. Aliás, programa de bebê reborn. Pra Disney com a minha família. Compraria brinquedos, muitos brinquedos. Eu compraria um carro. Um monte de brinquedo. Comprar uma casa. Daria uma casa para os meus avós. Eu compraria brinquedos e compraria chocolates pra mim. Ajudaria os necessitados. Repetir. Não. Você me levava, não. Vai tomar banho. Seja gentil, generosa, amorosa. Pra mim fazer tarefa. Se acalma, senta. Eu tenho que calçar meu chinelo. Vai calçar o chinelo. Te amo. Você sempre fala que tem que fazer as coisas certinho. Se não fizer, tem que fazer de novo. Eu também descer, Davi. E ama? Sim. Vem logo. Meu biscoitinho. Eu te amo.
pra me juntar os cocôs dos cachorros. Meu seu biscoitinho, seu amorzinho. A mesma coisa que minha mãe fala? Presta atenção nos estudos. Minha princesa. Não, pode mentir. Eu vou da Itória. Tentar. Ir pra escolinha. É da minha salinha. Comer. Minha salinha da mamãe. A minha salinha. Escolinha bíblica. Dos cultos de criança e das apresentações de fantástico. Eu gosto de cantar muito, bastante. Mate, amar. Gelo, claro, né? Teletransportar. Poder de gelo. Mortalidade. Ter poder de velocidade, de voar. Voar. Do amor. Poder de voar. Eu teria o poder de ver todo mundo assim. Ah, sabe quando tem a parede? Então, aí você vê como a pessoa tá conversando assim, da primeira pessoa. Aí também queria ter poder de gelo. O que eu não gosto é pepino. Abacate e fígado. Sopa. Feijão, com certeza feijão. Ketchup. Manga, que muita gente estranha, que eu não gosto de manga. E pimenta. Berinjela. Cebola. Da Itória. Do gigante. Os 10 mandamentos. Da Eva de Adão. A de Arca de Noé. De Arca de Noé. Eu acho que Eva e Adão. O nascimento de Jesus. De Esther. A Copa dos Leões. Cachorro. Amor. Amor e paz. É tudo pra mim. Pra mim, ele é um pai, é um rei dos reis pra mim. Amor, paz, união. Deus é amor pra mim e meu pai. Deus pra mim é paz, amor, comunhão, tudo de bom. Deus é tudo pra mim. Deus é minha vida. Deus é amoroso, generoso. Olá pessoal, eu sou o pastor Daniel. E eu sou a Danila. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre o nosso testemunho e a nossa experiência de hoje vivermos na total dependência do Senhor. E para você entender melhor, eu quero compartilhar com você como tudo isso aconteceu, como Deus nos chamou para cá, como Ele nos trouxe para cá. Nós estávamos pastoreando uma igreja lá em Alagoas, numa cidadezinha chamada Boca da Mata. E no ano passado, 2019, Deus compartilhou conosco um novo desafio. Começou a trazer a nós coisas novas, o que Ele queria para nós nesses próximos anos. E Ele começou a compartilhar conosco de que Ele nos queria em um tempo de treinamento, de aperfeiçoamento do nosso ministério e um tempo integral na missão. E foi aí que Deus nos trouxe para cá, para Curitiba, para Jocum. E nós temos passado grandes experiências com o Senhor nesse lugar. Deus tem nos ajudado a crescer, nos trazido muitas revelações da sua palavra sobre aquilo que Ele quer para nós. E a cada dia temos tido a confirmação de que nós fizemos a escolha certa, de que era a vontade de Deus, de que permanece sendo a vontade de Deus estarmos aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com o Senhor que tem nos alimentado nesse tempo. Salmos 46 diz que o Senhor, Ele vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Amém. Esse desafio exigiu de nós primeiramente fé, para acreditar que era Deus quem estava nos escolhendo, nos chamando e nos convidando a vivermos esse desafio tão imenso. Nos exigiu também obediência para dizer sim ao Senhor e obedecer com prontidão a Ele. Exigiu de nós renúncia para largarmos tanto emprego, estabilidade financeira, quanto família, amigos e tantas outras coisas que nós construímos ali. Exigiu de nós também permanência e tem exigido todos os dias, né? A cada manhã, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante da crise que nós estamos vivendo agora, o Senhor nos chama a permanecer baseados então em Sua palavra. E
E a promessa que nós temos diante disso é que o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que escolhe, é o Deus que capacita e se responsabiliza. A gente entende que Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes, mesmo que o Brasil, a nossa nação esteja passando hoje um tempo de crise, né? As igrejas momentaneamente estão fechadas, apesar de estarem funcionando online, mas nós entendemos que Deus é quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu, Ele é o nosso patrão, Ele é o dono do ouro e da prata, e é Ele quem tem nos sustentado nesse tempo. Ele usa pessoas distintas, Ele usa pessoas totalmente improváveis para nos abençoar, né, Danilo? Isso mesmo. Então, as ofertas que vêm até nós, vêm muitas vezes de pessoas que nós não imaginávamos que estariam ofertando em nossas vidas, até pessoas que não nos conhecem, pessoas que nunca conversaram com a gente, nunca bateram um papo com a gente, mas que ofertam em nossas vidas. E nós entendemos que isso é o Senhor nos ensinando que é Ele quem supre, né? Não são homens, mas é Ele quem faz. É como o povo de Israel ali no deserto e Deus enviando para eles o maná. Vinha diretamente do Senhor, e é essa mesma impressão que nós temos diante das ofertas que chegam, diante de toda a provisão que Ele tem trazido para as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que antes de Ele ser fiel a mim e a você, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel ao seu próprio nome. Ele jamais mentiria, Ele jamais mente, Ele jamais voltaria atrás em suas palavras. Ele é fiel, Ele é leal à sua palavra, Ele é leal ao seu próprio nome. Nós teríamos muito mais para compartilhar com vocês sobre tudo que Deus tem feito em nossas vidas, mas nós queremos apenas nesse espaço dizer para você que vale a pena viver na dependência do Senhor, vale a pena obedecer ao seu chamado, vale a pena permanecer no propósito que Ele instituiu para você. E só mais uma coisa para ficar guardada no seu coração. Viver uma vida dependente de Deus é viver uma vida extraordinária. E nós temos provado disso, nós temos vivido isso todos os dias. E o nosso coração se enche de gratidão. E gratidão a você que está nos assistindo também, porque você faz parte disso. Amém? Deus abençoe a sua vida. E qual é o momento que mais te marca, assim? Pode ser que na quinta, nas outras igrejas que o senhor pastoreou, o momento que o senhor olha assim e te marcou para a vida toda. Eu tive uma igreja que me marcou profundamente, mas pelo lance assim de alcançar pessoas novas para Jesus, foi a primeira igreja onde eu fui obreiro, lá na Samambaia. Era uma igreja assim, muito simples, muito pobre, do ponto de vista material, né, do ponto de vista financeiro, mas a gente tinha muito jovem, era jovem, mais jovens que vinham para a igreja e vinham das drogas e vinham da bandidagem, e se rendiam a Jesus, e esses que se rendiam a Jesus traziam outros. Então, foi um período muito abençoado, o tempo que eu passei na Samambaia. A gente só não cresceu mais porque não tinha infraestrutura. O prédio era pequenininho, o salão era pequeno, mas ainda assim, era a igreja que mais crescia na região. E uma coisa que me marcou profundamente foi um batismo que a gente fez na Samambaia, entre 97 e 98, de 32 pessoas. 32 pessoas, na sua maioria jovens, descendo as águas. Ali foi uma cena emocionante e impressionante. O que mais me impacta é ver gente sendo agregada à igreja para ser salva pelo Senhor. Essa foi uma experiência impactante. Outra experiência impactante aqui na Vila Camargo foi uma experiência que a gente teve no retiro, num dos retiros nossos, num dos nossos acampamentos, quando o Espírito Santo, de uma hora para outra, resolveu se derramar sobre a garotada, sobre a rapaziada, a moçada, e batizava daqui, batizava dali. Naquela noite, para mim, foi impressionante, foi emocionante ver aquele monte de gente falando noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que elas falassem. Estamos quase chegando no final já. Qual é a importância do jovem para a igreja? Meu irmão, eu acho que o jovem ele é importantíssimo porque ele faz essa transição de gerações, né? A geração mais madura, mais adulta, chega uma hora que ela tem que passar esse bastão, passar o aprendizado, passar as vivências com Deus para a nova geração. E os jovens, eles têm disposição, eles têm ânimo, eles têm
pernas boas, têm mente boa, né? E eu acho que a melhor época para se servir a Deus é quando se é jovem. Não é à toa que a Bíblia pede para que o jovem, para que a gente se lembre de Deus, né? Para que a gente se lembre de Nossa, Deus, verdade. que a gente se lembre do Criador nos dias da nossa juventude. E ele faz um alerta: se lembre enquanto você é jovem, porque você não vai ser jovem para sempre. Vai chegar uma época que as pernas não vão corresponder mais, os comandos do cérebro, as vistas, a audição, a fala, o corpo como um todo. Então, assim, ó, o melhor tempo para se servir a Deus é o tempo enquanto a gente é jovem. Antes que venham os maus dias, os dias da velhice, quando a gente vai dizer que não tem mais tanto prazer em muitas coisas. Então, o jovem, assim, ó, aproveita quando você é jovem. Aproveita, gasta toda essa energia que você tem, essa alegria, essa mobilidade, a criatividade para servir a Deus. E para fechar, pastor, qual sua mensagem para esse período de quarentena? Eu acho que esse período de quarentena nos traz à memória mais nitidamente, assim, ó, mais de forma impactante, aquela fala de Jesus para Marta, né? Não sei se vocês lembram da Marta. Marta era a irmã lá do Lázaro e também a irmã da Maria. E a Marta, ela tinha um temperamento assim agoniado, agitado. Ela sempre vivia com a mente dela era num zigue-zague constante, assim, ó. Era para lá e para cá o tempo todo, preocupada em fazer o melhor quibe, fazer a melhor coxinha, fazer o melhor café, fazer o melhor frango para Jesus comer. Então ela preocupada com isso. Mas aí ela tinha uma irmã, a Maria, que ficava sentada aos pés de Jesus ali, com o olhinho grudado no olhinho de Jesus ali, recebendo, bebendo toda aquela palavra, comendo a palavra que Jesus deixava, que saía da boca de Jesus, né? E então acho que a quarentena ensina para a gente o seguinte, que pouco é necessário, né? A gente não precisa, de verdade, a gente não precisa daquela agonia, daquela correria, daquela agitação, daquele ativismo. Na verdade, pouco é necessário e, na verdade, uma só coisa é necessária, que é ter tempo para Jesus. Acho que a quarentena está fazendo com que a gente reveja um monte de práticas, um monte de conceitos. E um dos conceitos é de que é possível, sim, sobreviver sem correria, sem agitação, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Que a gente, ao passar a quarentena, e eu espero que ela passe, a gente guarde essa lição. Pouco é necessário. Pouco é necessário em relação a Jesus, né? Em relação à igreja, e pouco é necessário em relação à vida. O que conta mesmo é estar ali aos pés de Jesus e absorvendo dele, comungando com ele, curtindo a presença, o ensino dele. Não é aquela correria doida, aquela agitação doida que às vezes a gente vai se envolvendo. Obrigado, pastor. Valeu pela sua participação. Obrigado. Então, Que Deus abençoe vocês, abençoe o Ministério Jovem da Igreja de Vila Camargo. amém. Quando passar essa fase, a gente volta a louvar a Jesus, a adorar a Jesus, a curtir mais intensamente a presença dele com outros irmãos e com outras irmãs. Deus abençoe vocês. Voltar com tudo. Amém, pastor. Amém. Então é isso aí, galera. Está acabando o nosso programa, beleza? Não esqueçam de curtir lá no Instagram, MJ Vila Camargo, e nossa página no Facebook também, tá bom? Deus abençoe a todos e fique ligado no próximo. Um abraço. Vila Camargo é meu amor. Fala galera, a paz de Cristo, aqui quem está falando é o Kleber. Eu estou aqui a pedido do Ministério Jovem da Igreja de Vila Camargo para trazer um tema bastante atual aí para vocês em período de quarentena, em período de isolamento social, né? Então, o nosso desafio é trazer algumas dicas para vocês com relação ao ajuste financeiro em período de crise, né? E indo direto ao ponto, a dica número 1 seria o diagnóstico.
Então vocês precisam traçar um diagnóstico da sua vida financeira, né? Existem algumas ferramentas para que a gente consiga traçar esse panorama, né? Existem planilhas de orçamento familiar na internet e tendo acesso a esse material você vai alimentá-lo com o total de receitas que você tem durante o mês e vai alimentar também as suas despesas, né? E todas elas. As despesas fixas são mais simples, né, da gente colocar, são despesas que nós temos todos os meses e são despesas que nós conhecemos muito bem. Então essas dificilmente vocês vão ter dificuldade de incluir na planilha. E nós temos uma outra classificação que são as despesas variáveis. Estas são mais chatas da gente fazer o registro, né? Mas eu diria que normalmente é aqui que a gente tem a maior possibilidade de controle, de reduzir custos e de fazer com que sobre dinheiro no seu orçamento mensal, né? Então, por exemplo, é aquela conta de padaria que você faz diariamente e que você não registra esse custo e você não tem ideia do quanto isso te custa mensalmente, mas essa disciplina, né, de alimentar diariamente vai te trazer um panorama, um resumo no final do mês e aí vai te permitir olhar de forma criteriosa e de fato conseguir reduzir custos que para você nesse momento possam ser bastante importantes, tá? Além da planilha, uma outra dica seria os apps de banco, né? Então os principais bancos fornecem através do app, né, através da movimentação de conta corrente, uma alternativa de você nomear e de você classificar esses gastos, seja no cartão de débito, seja no cartão de crédito, e o próprio aplicativo gera para você um resumo de informação, inclusive com gráficos, que é bem bacana. Isso te ajuda a de fato conhecer as suas despesas e tentar traçar aí uma estratégia para reduzir, né? Kleber, quais dessas despesas hoje a gente pode reduzir, né? Onde existem oportunidades de redução de custos, né? Isso depende do perfil de cada um, né? Mas tenho certeza que vários irmãos aqui estão trabalhando de home office, por exemplo, então você tem uma economia com combustível, né? Você não tem a mesma locomoção, a mesma frequência que você tinha quando estava indo para o escritório todos os dias, gastos com estacionamento, gasto com alimentação fora de casa, que nós sabemos que é muito caro, e nesse momento, muito possivelmente, se você não sofreu redução de salário, se você não perdeu o seu emprego, você continua com esses benefícios, né? Mas que você pode direcionar para te ajudar aí a honrar as contas que você tem aí no orçamento do mês. Então, uma dica importante que pode te ajudar nisso, né? Eu sei que a turminha jovem aí, muitas em fase de estudo ainda, né? Que não estão podendo estudar, mas se você paga algum curso, né? Você pode procurar a instituição para entender quais são as alternativas que ela está te disponibilizando, né? Para de repente fazer um EAD, um ensino à distância, né? O que era presencial, e aí te cobrar um valor reduzido em função disso, que te ajudaria aí bastante no teu orçamento, ok? Então, o nosso tempo é breve, então foram dicas rápidas aí que eu gostaria de trazer para vocês, mas que certamente se nós fizermos nossa parte, nós sabemos que o nosso Senhor também fará dele, né? E para fechar, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma leitura, né? Essa leitura ela está em Filipenses 4:19 e ela diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades." Veja que ele diz, cada uma de nossas necessidades. Então é isso, galera. Façamos a nossa parte e certamente o Senhor Jesus Cristo fará dele. Um grande abraço, fiquem com Deus.